Pessoal, dando continuidade então à resolução de exercícios sobre Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, agora eu vou calcular aqui, ó. Eu tenho que calcular a integral que vai de π sobre 2 até π da secante de x vezes tangente de x dx. Veja uma coisa que eu vou falar para você. É muito importante que você saiba a definição e como aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, para você não ficar fazendo um monte de conta e depois descobrir que aquela integral não existe. Nesse caso aqui, a integral não existe. Então, não vou ficar me matando para resolver. Eu só vou entender e mostrar para o professor por que ela não existe. Então, vamos lá. Eu vou pegar a integral ali, ó, eu vou escrever ela de um jeito diferente. Então, eu tenho a integral que vai de π sobre 2 até π. E aí eu sei que secante x nada mais é do que 1 sobre cosseno x vezes, e a tangente x nada mais é que seno x sobre cosseno x dx. Tranquilo? Vou melhorar isso aí ainda, ó. Eu vou escrever isso aí como a integral de π sobre 2 até π. Aí aqui, 1 vezes seno vai ficar seno x. Tudo isso dividido por cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado x dx. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos uma função do tipo quociente, assim, seno x sobre cosseno ao quadrado x. Só que veja que cosseno ao quadrado x para π sobre 2, se você fizer isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é igual, aí eu vou colocar assim, ó, cosseno x ao quadrado, que é a mesma coisa. Isso aí é igual a cosseno. No lugar do x, vou colocar o limite inferior, π sobre 2 ao quadrado. E aí você lembra da trigonometria no ciclo que cosseno de 90 graus, que π sobre 2 é 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Então isso aí vai dar zero ao quadrado. E zero ao quadrado é zero. Ou seja, nós temos aqui uma função da forma quociente e o divisor para determinado valor do nosso intervalo está dando zero. Ou seja, essa função não está definida para π sobre 2. Vou colocar aqui, ó, a função não está definida para x igual a π sobre 2. Ou seja, essa função não é contínua nesse intervalo. Com isso, você vai vir aqui em cima e vai escrever, ó, essa integral não existe. Beleza? Talvez o seu professor peça para você assim, toda vez que não existir, você vai lá e justifique. Aí você dá essa justificativa aqui para ele e ele vai aceitar. Perfeito? Então vamos lá, vamos resolver mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz. Deixa eu melhorar minha borracha aqui. Vou apagar tudo que eu fiz e vou escrever uma nova ali. Pera aí. Pessoal, nesse próximo exemplo eu tenho que calcular a integral de 1 até 9 da função 1 sobre 2x dx. Eu vou escrever essa função aqui de um jeito um pouquinho diferente para depois eu aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, beleza? Então, olha lá, ó, isso aí é a mesma coisa que a integral de 1 até 9. E eu vou separar aqui, então vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Concorda comigo que isso é uma igualdade, tá tudo legal até agora, né? Nada demais. Agora, 1 sobre 2 é uma constante que multiplica a função que depende de x. Então, eu vou passar esse 1 sobre 2 para fora da integral. Então, vai ficar meio da integral de 1 até 9, 1 sobre x dx. Tranquilo, né? Agora, para aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó, de rosa. A minha função lá, f de x, ela é igual a 1 sobre x. E a minha meta é obter a antiderivada, ou seja, a integral daquela. Mas eu não quero qualquer integral, eu quero a integral mais simples possível, aquela que a constante é zero.
E aí você sabe que a integral de 1 sobre x, ou a antiderivada de 1 sobre x, é ln do módulo de x, tá? Sem nenhuma constante. Beleza, então agora nós vamos continuar, ó. A integral de 1 até 9 da função 1 sobre 2x dx é igual, aí aqui ó, 1 sobre 2, aí eu tenho que a antiderivada de 1 sobre x nada mais é do que ln do módulo de x, e isso aí vai ser aplicado nos extremos, que vai sair do 1 até 9. Perfeito, né? Continuando aqui então, ó, eu vou ter 1 sobre 2, aí eu vou abrir um parênteses grande aqui, ó, aí vai ser ln, como o x aqui é positivo, eu vou tirar do módulo, então ln de 9, menos o outro extremo, ln de 1. Perfeito? Continuando, isso aí vai ser 1 sobre 2, ln de 9, menos... Gente, logaritmo natural de 1 é 0, então facilitou minha vida. Isso aí é igual a 1 sobre 2 ln de 9. Se eu terminar assim, tá bonitinho, mas dá para melhorar ainda. Como 1 sobre 2 está multiplicando, eu vou usar a propriedade do logaritmo e vou passar ele como potência, como expoente. Então isso aí vai ficar o ln de 9 elevado a 1 sobre 2. Só que o expoente 1 sobre 2 é a mesma coisa da raiz quadrada. Então é ln da raiz quadrada de 9, que vai dar ln de 3. Beleza? E o ln de 3 é o resultado final dessa integral. Tudo bem? Como a integral é um valor numérico, se você tiver com a calculadora científica e o teu professor pedir, você vai lá e calcula quanto que é o ln de 3. Caso contrário, é bem provável que ele vai aceitar esse valor assim. Tranquilo? Vamos fazer mais um então? Vamos lá, mais um para a gente ganhar tempo e aproveitar bem essa aula. Pessoal, nesse próximo exemplo eu tenho que calcular a integral de 8 até 9 de 2 elevado a t dt. Se você lembrar certo, fica fácil. Caso contrário, você vai acabar cometendo um erro, tá? Então, aqui assim, ó, deixa eu pensar aqui, vamos fazer assim, ó. Você tem que a sua função f de t nada mais é do que 2 elevado a t. E a tua meta para aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 2 é você achar a antiderivada. Qual função que a hora que você deriva aparece 2 elevado a t? Então, se você fizer a derivada para sobrar apenas 2 elevado a t, a função, ou seja, a antiderivada vai ser 2 elevado a t dividido pelo ln de 2. E aqui muitos alunos esquecem de colocar o ln de 2 e acabam cometendo um erro, tá? Eu vou gravar um vídeo explicando por que seria isso, ou se tiver tempo depois eu faço aqui no pedacinho para a gente ver. Mas lá no final, tá? Vamos seguir agora, ó. Então nós já achamos a antiderivada. Então a meta agora é fazer aquela integral. A integral de 8 até 9 de 2 elevado a t dt é igual, aí você tem a antiderivada, que é 2 elevado a t dividido por ln de 2, e isso aí vai ser aplicado do 8, limite inferior, até 9, limite superior. Bem, agora vai ficar mais fácil, é só substituir. Então isso aí é 2 elevado a 9 dividido por ln de 2, menos 2 elevado a 8, dividido também por ln de 2. Então, nós aplicamos lá, vou escrever aqui, ó, para a gente lembrar. Teorema fundamental do cálculo, parte 2. A integral de a até b da função f de t dt é igual a uma antiderivada aplicada em b, que é o limite superior, menos a antiderivada aplicada em a, que é o limite inferior. É o que nós fizemos. Substituímos o t por 9 e o t por 8 depois.
Agora é só calcular isso aí. Veja que os dois estão com a base, com o denominador igual a ln de 2. Então isso aí é a mesma coisa de 2 elevado a 9 menos 2 elevado a 8 dividido por ln de 2. Você agora, se tiver com a calculadora na mão, você vai lá e faz 2 elevado a 9 menos 2 elevado a 8. Como eu não estou, eu vou colocar o 2 elevado a 8 em evidência. Como eu coloquei o 2 elevado a 8 em evidência, assim, ó. 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 8, sobra apenas 2. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 8, 1. Tudo isso aí dividido por ln de 2. Isso aí é igual 2 menos 1, 1. Então isso vai ser 1 vezes 2 elevado a 8 dividido por ln de 2. 2 elevado a 8 é 264 dividido por ln de 2. Pessoal, eu não estou trabalhando com calculadora científica, então o meu cálculo vai parar aí. Se você tiver calculadora científica, então você faria essa divisão e entregaria a resposta completa, perfeito? Agora deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente ver sobre essa parte aqui, ó, da antiderivada. Vou tentar fazer aqui alguma coisa para a gente lembrar lá, ó. Faz de conta que você tem essa seguinte situação aqui, ó. A elevado a x. Beleza? Um A é uma base qualquer, que poderia ser o 2, e o x está fazendo o papel do t ali, A elevado a x. Veja que isso aí é a mesma coisa que escrever assim, E elevado ao ln de A, tudo isso elevado a x. Por que que é a mesma coisa? Porque a função exponencial E cancela o logaritmo natural e sobra A elevado a x. Então eu só dei uma mexidinha, tá tudo igual. Continuando, isso aí é igual a E elevado a ln de A vezes x. Potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Tranquilo, né? Agora, gente, ó, eu vou derivar dos dois lados. Se eu derivar aqui, ó, a derivada da função a elevado a x em relação a x tem que ser igual, vou derivar do outro lado, a derivada em relação a x da função e ln de a x. Tudo bem até aí? Só que você já sabe o seguinte, quando você deriva a função exponencial de base e, essa derivada dá o próprio e ln de a x, beleza? Dá o próprio e, vezes a derivada agora do expoente. E o ln de a, ln de um número é uma constante. Então, quando você vai derivar ln de a x, vai sobrar apenas a constante. Porque se você deriva cx, sobra apenas o c. Se você derivar ln de a x, vai sobrar apenas ln de a. Tudo bem, pessoal? Só que veja o seguinte ainda, ó. E elevado a ln de ax, E elevado a ln de ax, é igual, ó, segue a setinha aqui, a elevado a x. Então, eu vou trocar tudo isso aqui, ó, por a elevado a x. Então, nós vamos ter que isso aí é igual a elevado a x ln de a. Perfeito? Olha o que eu consegui no final das contas. Eu consegui que a derivada em relação a x dessa função a elevado a x, que seria isso aqui, ó, a elevado a x, nada mais é do que o próprio a elevado a x vezes o ln de a. Tudo bem? Agora volta aqui, ó. Como eu falei que a minha antiderivada era 2 elevado a t, a antiderivada, 2 elevado a t. Quando eu for derivar o 2 elevado a t, ó, quando eu for derivar o 2 elevado a t, vai aparecer esse carinha aqui, ó. É o ln de a. Vai aparecer ele aqui em cima, ln de tal. Então você tem que colocar um fator para cancelar ele, que é por isso que aparece o ln de 2 aqui embaixo, tá? Nesse caso seria ln de a.
Beleza? Então é por isso que nós temos que escrever isso aqui e não pode esquecer, hein? Senão vai errar na prova. Perfeito, pessoal? Com isso finalizamos essa aula e eu ainda vou gravar mais vídeos sobre esse conteúdo. Se você gostou, estiver te ajudando, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até mais. Fui!